pessoal, mais uma vez, né, dando continuidade aqui no sistema de cores, né? Na aula anterior eu falei sobre o sistema CMY e o sistema RGB, né? Nós temos aqui a mistura no CMY do ciano, do magenta e do amarelo, tá? E a mistura aqui do RGB do vermelho, do verde e do azul. Lembrando que esse sistema de cores são subtrativos e esse sistema de cores são aditivos, tá ok? Bom, não importa se o sistema seja CMY ou RGB, vamos pegar, eu vou utilizar aqui o exemplo do sistema CMY, tá? Então vamos lembrar que você misturando o ciano com o magenta, ele gera o azul. O magenta com o amarelo te gera o vermelho. Tá? O amarelo com o verde, amarelo com o azul, o ciano, ele te gera o verde. Tá? E a mistura das três cores, tá? A mistura das três cores em intensidade máxima e que o papel pode absorver totalmente, ele te devolve o preto. Tá ok? Bom, essas cores que foram produzidas, né, pela mistura das três cores primárias são chamadas de secundárias, né? São chamadas então de cores secundárias. Então nós temos aqui o verde, que é uma cor secundária, o azul, que é uma cor secundária, e o vermelho, que também é uma cor secundária, tá? No entanto, a gente pode pegar, misturar uma cor secundária com uma primária. Então vamos supor, se eu pegar esse verde aqui, ó, e misturar com o amarelo, ele vai me dar essa cor aqui, ó, é um verde. Você pode observar que é um verde um pouco mais claro, tá? Se eu pegar esse verde e jogar ele aqui contra, né? Olha lá, ó, o magenta, ele vai me dar essa tonalidade aqui bem escura, tá? E contra o azul, ele vai me dar essa outra tonalidade aqui, tá certo? Tá? Eu posso misturar com duas cores? Posso. Olha só, eu vou pegar o verde e vou jogar ele contra essas três cores produzidas, tá? Então, é que no vídeo, né, não dá para ver muita diferença da tonalidade aqui entre o vermelho e o magenta, tá? Mas eles são diferentes uma cor da outra, tá certo? A mesma situação se aplica aqui, por exemplo, com o azul. Se eu jogo o azul contra o ciano, tá? Ele vai me dar essa tonalidade aqui de azul. Se eu jogo ele contra o amarelo, tá? Ele vai me dar essa tonalidade mais amarronzada aqui. E contra o magenta, ele vai me dar essa outra tonalidade, tá certo? Tá? Então eu posso fazer isso aí com qualquer uma das resultantes das cores, ó. O vermelho com amarelo, o vermelho com o ciano, o vermelho com o magenta, tá? E então, que seria o seguinte, né? Vocês podem observar que das três cores iniciais, nós conseguimos produzir uma gama muito grande de cores, tá certo? Então, por isso que essas cores aqui, ó, iniciais, né, o ciano, o magenta e o amarelo, tá? Eles são chamados de cores primárias porque elas não têm como se decompor. Já o vermelho é resultante entre o amarelo e o magenta. Então, o que seria o vermelho? Tá? A gente pode decompor ele e separar o que é amarelo e o que é magenta. Já, no caso, o magenta não tem como eu decompor, tá? Então, são cores puras. Por isso o nome de cores primárias, tá? Então a mesma coisa, ela vai se aplicar no sistema RGB, tá ok? Tá? Uma outra observação que eu comentei já nos vídeos anteriores é que a resultante preto, no caso da mistura das três cores primárias, não é um preto assim real. Lembrando que o sistema CMY ele tem uma deficiência nas cores com tonalidades mais escuras. Então nós adicionamos a cor preta pura, né, para reforçar então essas cores mais escuras, tá ok? O sistema CMYK ou CMYK é utilizado no caso para impressão. Vamos lembrar que ele absorve a cor da tinta e te devolve uma resultante. O sistema RGB, tá? Através de uma luz, através da luz, tá? Ele passa pelas cores primárias e te devolve uma resultante. E com a mistura da intensidade máxima das três cores, ela vai te devolver então o branco. Tá ok? Então essa tá aí a diferença entre o sistema CMYK e o sistema RGB. Tá? Então se vocês falarem assim, mas então se eu for trabalhar para impressão, eu utilizo então o sistema CMYK. Se eu for trabalhar para visualização de tela, no caso de computador, né, no monitor do computador, no televisor, né, então eu vou utilizar o sistema RGB. Tá? É por isso que muitas vezes acontece da pessoa fazer um desenho, né? Tá? E aí ele faz um desenho que uma parte, por exemplo, tem uma certa tonalidade de verde. E quando ele vai imprimir, o resultado sai um pouquinho diferente daquilo que ele estava visualizando na tela, tá? Então tem que verificar. Mas eu fiz o desenho, tá? E utilizei o sistema de cor RGB.
Ah, mas eu imprimi. O que aconteceu? A tonalidade do seu verde, na realidade, acaba se modificando no papel, porque o papel vai absorver essa cor, tá? Então, tomar cuidado aí quando vocês forem trabalhar para o sistema de impressão CMYK. Para a visualização de tela, nós vamos utilizar o RGB, tá ok? Falando no sistema CMYK também, né? Continuando aqui no processo no sistema CMYK. Mas então eu vou trabalhar com a parte de impressão, tá? Embora o CMYK ele tenha uma gama de cores muito grande, tá? Ele não consegue, ele tem uma certa limitação, ou seja, ele não consegue reproduzir com fidelidade alguns tipos de cores que o sistema RGB consegue reproduzir, tá certo? Uma outra coisa também, por exemplo, se você pegar assim, a cor do céu, a cor do mar, então fica muito complicado você conseguir adquirir essas cores nesse padrão CMYK aqui, tá ok? Então essa deficiência, como é que a gente pode corrigir essa deficiência, tá? Então significa que além do padrão CMYK, o sistema de cores CMYK, já existem outros sistemas de cores que reproduzem com mais fidelidade a cor desejada. Entre elas, nós temos a paleta de cores chamada de Pantone, tá? Então ela vai reproduzir o sistema de cores com uma gama maior. Por quê? Porque o sistema Pantone ele utiliza, além da mistura do ciano, do magenta, né, e do amarelo, ele é reforçado também com o verde e o laranja, tá? Então ele vai te dar uma gama, um espectro de cor muito maior que o sistema CMYK. Tá? O problema do sistema Pantone, né, o sistema de cores Pantone, é que é um sistema assim, comercial. Tá? Então significa que você tem que pagar por sua utilização. Tá? Não nós que somos usuários, né? Mas, por exemplo, o próprio software, no caso o CorelDRAW, para poder disponibilizar essa paleta de cores, esse sistema de cores, né, ele tem que pagar pelos direitos, tá ok? Mesma coisa acontece aí com o Photoshop. Isso significa que alguns softwares, principalmente softwares livres, né, para trabalhar com desenho, um dos casos desse acho que eu tenho o GIMP, né? O GIMP é uma excelente ferramenta para trabalhar com desenho, tá? Mas por ser um sistema comercial, tá? O GIMP, por exemplo, ele não carrega a paleta Pantone. Já o CorelDRAW, tá? Nós podemos utilizar o Pantone, tanto que se vocês virem aqui em janela, tá? Vim aqui em paleta de cores, vocês vão observar que eu tenho aqui, ó, né? O Pantone, tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre o sistema de mistura das cores, tanto o CMYK como o RGB, que são os que a gente vai utilizar mais, tá? No sistema CMYK, as cores, eles são as quatro cores, né? Vamos lembrar que as quatro cores, eles são a intensidade, ela é dada em percentual, tá? Ou seja, diz que ele vai de 0 até 100%, tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, fazer um desenho qualquer, né? Vou pegar aqui um. Aliás, eu vou até abrir uma nova, vou colocar uma nova página, né, para manter essa aqui, tá? E eu vou fazer aqui uma elipse aqui, no caso. Vou pegar aqui, ó, vou clicar aqui duas vezes para a gente abrir aqui o gerenciamento de cores, né? Preenchimento uniforme, tá? Então nós temos aqui, ó, sistema, ó, CMYK, né? No sistema CMYK, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui a intensidade das quatro cores. Vou lembrar que esses valores são valores, tá, em percentual, tá ok? Então, por exemplo, nesse caso eu tenho 0% no ciano, 0% no magenta e 0%, tá, no amarelo, tá ok? Então vamos supor, se eu colocar aqui o ciano em 100% e manter o resto em 0, tá? Ele vai me devolver então a própria cor que seria o ciano. Pode observar que ele está aqui, ó, tá? Se eu misturar, por exemplo, 100% do ciano com 50%, tá, do amarelo, então eu vou ter a resultante, que seria essa aqui, ó. Tá? Então essa resultante corresponde ao que? Né? A 100% do ciano, 0% do magenta e 50% do amarelo. Tá? Se eu quiser uma tonalidade mais escura, eu quero reforçar isso aqui. Né? Opa, vamos lá. Abriu. Eu posso colocar um percentual de preto. Por exemplo, eu vou colocar mais 50% de preto. Tá? Com isso, tá? Eu vou escurecer, né? Aumentar, assim, intensificar a tonalidade aqui dessa cor resultante. Tá ok? Então é dessa maneira que eu trabalho, né, com as cores no sistema CMYK, tá certo? No sistema CMYK, tá? Então os valores que a gente vai colocar aqui, ó, né, são os valores de porcentagem de cada uma dessas quatro cores, né? Se eu posso vir aqui, ó, vamos soltar ele aqui em qualquer lugar, ó.
essa tonalidade, ela vem 57% do ciano, 0 do magenta, 28% do amarelo e 0%, né, do preto. Se eu vir mais para o lado de cá, você pode ver que aqui embaixo ele vai ficando mais escuro, a intensidade do preto ela vai aumentando, ó. Tá ok? Então, ó, nesse caso aqui eu já tenho um valor diferenciado. Tá? Então tá aqui o que como é que a gente trabalha com o sistema de cores CMYK. Então vamos lembrar que o valor vai de 0 até 100. Por quê? Porque é o valor em porcentagem. Então se eu clicar aqui, ó, tá? Ó, que é 0, é o mínimo. Aqui eu vim aqui, ó, é o máximo, é 100. Então não tem como passar de 100, tá certo? Ok? Então aqui é o sistema de cores, então chamado de CMYK. Bom, e se eu estiver trabalhando com o sistema de cores RGB? Se eu estiver trabalhando com o sistema de cores RGB, vamos passar ele aqui, ó, RGB, tá? E agora eu trabalho apenas com 3 cores, que seria o vermelho, o verde e o branco, tá? Diferente do CMYK, que vai de 0 a 100%, o RGB ele trabalha com valores que vão de 0 a 255. Tá, ok? Que na realidade é o valor resultante, né, de um byte que possui 8 bits. Para quem está lembrado disso aí na parte de informática, né, um byte tem 8 bits, tá? 2 elevado à oitava potência dá 256 combinações de cores, no caso, tá? Ou seja, 0 a 255, 256. Tanto que eu clicando aqui, ó, o máximo dele é 255, o mínimo é 0. Tá? Então a gente mistura essas 3 cores que vai de 0 até 255. Vou lembrar também que esses números são números decimais, tá? E a gente também pode trabalhar com o seu número equivalente em hexadecimal, que ele aparece aqui, ó. Tá? Então todo número decimal que a gente coloca aqui, ele pode também ser representado por um número hexadecimal, tá? Ok? Tá? Resultante dele, no caso, né, o equivalente dele em hexadecimal. Eu não estou lembrado, tá? Mas antigamente o Core eu acho que não dava essa opção de você visualizar o valor em hexadecimal. Tá? Ele só aparecia o valor decimal. Tá? A partir de agora, dessas versões mais novas, tá? Que nós já temos essa opção em hexa. Tá? Mesmo porque, principalmente, né, para o RGB, quando você vai fazer alguma coisa assim, para internet, algum desenho, e a gente costuma colocar esses números em hexadecimal. Para quem faz programação aí de páginas em HTML, tá, sabe o que eu estou falando. Tá? Então, quando clicar, a pessoa quer digitar uma determinada cor, ele coloca esse valor em hexadecimal. Tá ok? Vamos dar ok aqui. Então tá aí como a gente trabalha, né? Tanto com a paleta de cores, a mistura das cores nas paletas RGB e na paleta, né, CMYK. Tá? Como eu comentei com vocês, vamos voltar aqui. Além do sistema RGB e do sistema CMYK, nós temos vários outros sistemas de cores, tá? Nós temos vários outros sistemas de cores que vocês podem estar trabalhando, tá? Ok? Lembrando que nós também temos a paleta, no caso a Pantone, tá? Basta você selecionar que você pode trabalhar com ela, tá? Uma parte teórica muito boa que eu acabei encontrando aqui no próprio Corel é vocês vindo aqui no menu ajuda, tá? Entra aqui, ó, em manual. Quando vocês clicarem aqui em manual, ele vai abrir, né, esse arquivo aqui, e ela tem uma introdução muito boa em relação ao que é o Corel, inclusive nesse sistema de cores aqui, ó, deixa eu ver aqui, parte, ó, na parte 3, né, é trabalhar com cores, noções básicas de cores, como as cores são definidas, ó, né, nós temos aqui, ó, né, como as cores são definidas, nós vamos vir aqui os modelos de cores RGB, né, CMYK, e tem uma explicação muito boa. Além disso, pessoal, tá, não se esqueçam, a internet é uma fonte muito boa de informações, tá? Basta vocês procurarem, tá? Estudar bastante em cima desse sistema de cores, tá? Como eu falei, trabalhar com cores no Corel não é difícil, tá? O duro é você entender o sistema de cores que está sendo aplicado. Pessoal, meu tempo está acabando, tá? Então até a próxima videoaula.